Com Sérgio USA, hoje nós temos uma visita especialíssima. Meu mentor aqui nos Estados Unidos é das pessoas mais procuradas aqui quando se pede algum tipo de ajuda, de orientação. Professor Anthony Portigliatti, muito obrigado por aceitar conversar conosco. O prazer é meu, Jorge. É um privilégio estar juntos. Muito bom, muito bom. Com o teu público aí. Seguramente, por alguma causa, você está ouvindo esse vídeo agora. Perfeitamente. Professor Anthony, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, quanto tempo o senhor está aqui nos Estados Unidos? Desde 1999, dia 23 de maio de 1999, 22 anos. Viemos com toda a nossa família, viemos antes várias outras vezes, preparando, cimentando o caminho, mas a nossa mudança se deu em maio. Em maio. De 1999. E o senhor veio com objetivo específico ou já tinha alguma coisa engatilhada ou o senhor veio para explorar os Estados Unidos? Não, eu tinha certo de que eu vinha para trabalhar com educação, com fundamentação cristã, e tinha uma decisão, ou era Miami ou era Orlando. E aí, como cristão que nós somos, pedimos a Deus uma direção. Onde se abrisse a porta era onde a gente acreditava que Deus estava nos conduzindo. E eu tinha conhecido em 1997, tinha conhecido o fundador do Florida Theological Seminary, que era o Dr. Harold Shindle, e ele tinha me convidado para fazer um doutorado aqui. Em 98, quando eu vim, em 98, em dezembro ele tinha falecido, no mês de setembro ele tinha falecido, de 1998. A viúva a doutora Flori começou a entender de que não era para ela, que ela não dava conta de administrar aquilo, foram se acumulando alguns compromissos, etc. E eu falei que o meu desejo era trabalhar com educação. Então, aí eu fiz uma proposta de assumir todos os compromissos que ela tinha, investir no negócio e levar para um outro patamar. E aí começa a nossa história com o que se tornaria a Florida Christian University Isso aconteceu, essa mudança de Florida Theological Seminary para Florida Christian University em outubro de 1999. O senhor veio para cá já casado. Sim. E já tinha filhos. Já tinha filhos. E como é que o senhor sente, lembra que foi essa adaptação aos Estados Unidos? Sempre foi um sonho seu vir morar aqui? Sempre foi um sonho meu. Aliás, o meu sonho era de que meu filho maior, Stefano, nascesse nos Estados Unidos. A minha esposa é uma pessoa muito paciente, muito analítica, muito mansa, e quando eu propus para meu filho nascer aqui, ela falou, me peça qualquer coisa, menos isso. E eu fui forçando até eu ver que realmente eu ia violar, né, aquele conforto dela, e aí eu falei, ok, então vai nascer aqui no Brasil, mas meu sonho era que o Stefano nascesse nos Estados Unidos. Eu vim com, na época, 20 e poucos anos de casado, 15 anos de casado, os meninos novos, e na realidade a Fernanda era que tinha mais resistência, até o dia que a gente mudou. Quando a gente mudou, ela teve um processo assim longo, quase uns 30 minutos, para se acostumar, para amar, para se apaixonar, e nós passamos por todos os processos que os imigrantes passam. Só que eu sempre falo que quando Deus tem um propósito na tua vida, te trazendo para cá, descanse. Porque as coisas vão acontecer, você pode ter lutas, pode ter desafios, sejam eles profissionais, sejam eles imigratórios, mas a coisa vai acontecer. E foi o que aconteceu conosco. Com felicidade absoluta, meus filhos numa adaptação tremenda, e recentemente a gente teve experiências que no mesmo lugar onde o Bruno e o Stefano iam na biblioteca, 20 anos depois, nós estamos lá com uma placa fazendo campanha política para o Bruno ser o representante do Estado. Então, isso é um plus que este país te dá. A oportunidade de sonhar. Você tem lutas, você tem desafios, não é tudo que cor de rosa, né? Cor de rosa. No bom sentido da palavra. Mas que é um país que te permite sonhar, não tenho a menor dúvida. E nós somos frutos desse sonho
frutos da materialização desse sonho neste país. Professor Anthony, o que o senhor considera como dica para quem está planejando vir para cá, de fazer antes de vir, nesse planejamento de vir para cá? Eu vou adiantar rapidamente. Eu considero 3 coisas fundamentais: ter um visto de trabalho, Sim. falar inglês e capacidade de gerar uma receita aqui nos Estados Unidos. Porque mesmo que você tenha muito dinheiro no Brasil, essa coisa de ficar trazendo dinheiro de lá não é uma coisa que funcione então, sempre. Vamos repetir: visto de trabalho, falar inglês e ter uma receita. Isso. Ok, eu creio de que teoricamente você está 1000% correto. Se você for na prática, eu talvez não estaria aqui hoje. Porque a realidade não é assim. Claro, na realidade não é assim. Esse é o ideal. Ok, então eu não tinha um visto de trabalho. Eu vim com outro tipo de visto. Número 1. Segundo, o meu inglês sempre foi lastimável. Me comunico. Aliás, eu uso como estratégia. Quando eu quero negociar com um americano, sento ele numa sala e quando eu começo a falar inglês, depois de 1 hora, ele fala: eu faço o que você quiser porque eu não suporto mais. E eu falo com toda a franqueza. Então me comunico, falo, consigo ler, escrevo muito mal, sendo absolutamente sincero, mesmo estando na academia, mesmo sendo reitor da universidade, porque você também pode ser criativo e desenvolver outras habilidades que superam, não é superam, substituem, né? Não é o caso do Bruno, não é o caso do Stefano, que tem um inglês perfeito, o inglês da Fernanda é muito melhor do que o meu, mas eu me comunico, certo? Então, se eu for na tua dica, que é 1000% correta, não estou desfazendo o que você está falando. Entendi. Eu acredito que 90% dos brasileiros que estão morando aqui não estariam aqui hoje. Não estariam aqui hoje. Mas qual que é a parte positiva do país? Que se você entender como funciona o mecanismo, você pode virar o documento, você pode virar a língua e você pode fazer a receita. Então, se você esperar estar tudo certinho, na proporcionalidade e de uma forma muito folclórica, é a mesma coisa que quando eu encontro um casal e espera que esteja tudo pronto e que esteja próspero e que tenha casa própria e que tenha não sei o que para ter um filho. E eu costumo falar que filho, ele vem pela graça de Deus com um pão embaixo do braço. Quando ele vem, Deus te dá a provisão, te dá a oportunidade, te faz com que você possa suprir a necessidade do teu filho. E eu creio que quando você decide por uma direção vir morar aqui, você pode também fazer com que esse pão aconteça de uma outra forma. Então o que sim tem que ter é uma boa assessoria jurídica. Então eu substituiria visto por uma boa assessoria jurídica. Sim. O inglês pela boa vontade que você tem que ter de se comunicar, ou você tem que se virar nos 30 e tem que ter um bom espanhol, ou você tem que ir buscando crescer nesse processo. E em terceiro lugar, gerar a receita. Não tem nenhum outro país no planeta que te dê a oportunidade, e você sabe disso dirigindo o Recomendo. Aqui nós temos pessoas que estão ganhando, por exemplo, hoje, um colocador de piso, ele ganha por dia $400, $500. Colocador de piso, simples. Não estou falando de cerâmico, estou falando de acrílico, por exemplo. Agora, você tem que ter predisposição. Claro. A pessoa que limpa uma casa bem limpada, tal, vai fazer por casa $200, $250. Então, peraí. Agora, não estou falando que tem que vir ou que tem que pagar o preço de limpar a casa, mas quero te falar que este país permite fazer receita. Perfeito. Então, você está correto? Está. Qual que é o tempo desse verbo? Estou fazendo uma analogia. Sim. Tem que ter ou pode vir ter? Vir a ter. Tem que criar essa possibilidade. Se você que está nos ouvindo agora, e aqui te fala uma palavra de experiência, não pelos cabelos brancos. Aliás, nós estamos no mesmo, somos tratados pelo mesmo cabeleireiro, pintamos com o mesmo cabeleireiro. Então, primeiro, não venha pelo México no seu tamanho do teu sonho, porque a complexidade para ter um documento é muito maior. Então, se você puder ter uma assessoria jurídica que te dê a oportunidade de você
se legalizar no país, uau, você tem identidade, você tem uma personalidade jurídica estabelecida, mas com todos os pontos de vista. É muito desafiante para as pessoas. Eu respeito e amo, e ajudo e colaboro. Mas é desafiante para aquela pessoa que vem de uma forma que depois não pode converter o seu visto. Perfeito. É muito desafiante também se você se trabalha e só ficar no gueto hispano ou português. É bom que você amplie seus horizontes para realmente a língua local, que é o inglês. Eu vejo a diferença da gestão da universidade minha para o Bruno. O espectro cresceu violentamente. Por quê? Porque eu, consequentemente, a partir do momento que você tem algumas limitações, você acaba gerando limitações institucionais também para o seu business. O seu business. E por último, eu creio que se você estiver realmente aberto para trabalhar, for criativo e tiver disposição, você não vai ter dificuldade neste país. Então, são os três. Agora, se você me perguntar o que eu faria, particularmente o que eu faço hoje, quando alguém me pergunta, primeiro, legalização, legalização, legalização. Tem tudo a ver com o que você falou. Principalmente se estiver com esposa ou com filhos. Porque você não consegue medir o preço da angústia de ver um carro da polícia atrás de você se você não tiver uma carteira de motorista, se você não tiver de uma forma legal no país. Se você não puder abrir uma conta, se você não tem um Social Security, se você não constitui o crédito, é uma corrente que ela tem que funcionar muito justa no processo. Então, primeiro, a legalização. Segundo, é você estabelecer, de fato, qual que é o teu ponto forte, no que você gostaria de fazer, né? No que você se sente confortável fazer. Agora, mas eu sou um excelente vendedor, mas você fala inglês? Não, então me perdoe, você vai ter uma limitação, você vai vender para o gueto. Então você tem que definir o que você faria, e isso aqui vem de encontro ao que você falou com relação à geração de receita. É uma coisa que tem, e principalmente se você estiver com a família. E você definir muito bem o lugar onde você vai morar, para ter uma boa escola, para já pensar no futuro dos seus filhos, etc. Mas estamos bem alinhados com diferentes formas de colocar apenas. Perfeito. Professor Antônio, eu queria que o senhor desse a sua opinião as melhores coisas que se encontra ao migrar para os Estados Unidos, as coisas que lhe dão mais prazer de morar aqui, e comparando principalmente com a realidade sul-americana. O senhor nasceu na Argentina, se eu não estou enganado, é isso? Ninguém é perfeito, né? Cada um tem alguns são cariocas, outros são corintianos. Estou brincando. Eu nasci na Argentina, minha origem é italiana, morei na Argentina por 14 aninhos só. Depois morei no Brasil, tive com minha família na Europa, etc. Tudo depende do ponto. Eu vou repetir a sua pergunta, ou seja, para que fique claro para quem não está assistindo. Quais são os pontos fortes? Então, as vantagens. Depende sobre o ponto de vista que você olhe. Depende da tua condição econômica, depende da tua condição social, depende da tua condição familiar. Tudo o que é ruim aqui se potencializa. Não estou respondendo ainda. Tudo se potencializa. Se você estiver mal economicamente, mal familiarmente, mal não sei o que, é provável que aqui se potencialize. Fique muito pior do que no seu próprio país. Se você estiver bem, é provável que fique muito melhor ainda. Agora, se você me perguntar o que eu amo daqui, pela minha ótica, primeiro, é o país das oportunidades. Segundo, é um país de ordem, de regras claras, de jogo aberto. Nós fizemos dezenas de projetos. Nunca ninguém me solicitou um centavo de caixinha, de corrupção, zero. E você fazer bem feito, você vai ter a resposta certa, e assim vai ser com imigração, assim vai ser com todo mundo. Agora, tem que estar no teu coração a legalização, por exemplo. Né? Parece que estou voltando na conversa, mas não estou, é uma linha de raciocínio. Eu conheci pessoas que achavam muito caro pagar um advogado 5, 6, 7, 10, 12, 15 mil dólares, mas achava muito legal comprar um jet ski por 15, uma lancha por 30 e pouco,
os carros tal, quando na realidade isso é o final da linha, não o início da linha. Perfeito. Então primeiro você tem que ser, para depois fazer, para depois ter. Então temos que estar alinhados com isso. Então primeiro, oportunidade, acima de todas as coisas. Segundo, essa ordem que você é apaixonado. Terceiro, que se você fizer a lição de casa, você pode pegar seu telefone celular, você vai aqui e você sabe qual que é o teu crédito, aonde você se encaixa, o que você pode fazer, quais são as regras do jogo, você pode construir, e vão te ensinar como construir, como fazer um projeto, etc, 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 e tudo isso dentro daquele imposto que você paga de forma justa. Então eu enxergo isso como uma coisa assim maravilhosa. Você fala, mas isso é oportunidade? Não, isso aqui ultrapassa a oportunidade, uma ordem, é a decência, né? Aquilo que está escrito na bandeira brasileira, ordem e progresso, eu enxergo que esta é uma terra de ordem e progresso, uma terra de respeito, uma terra... Fico emocionado, já vi 3 ou 4 vezes um veterano que com dificuldade, com uma perna ortopédica, entra numa casa fazendo entregas de Amazon e ele passa a ser um entregador de Amazon e ele, justo quando ele está entregando com dificuldade, ajoelhando-se para pegar as coisas e tal, cai uma bandeira. Eu vi esse filme, é lindo esse vídeo. Uau! Aí você fala, pô, mas peraí, te emociona esse vídeo? Me emociona. A mim também. Mas por quê? Porque é a ordem, porque o respeito à nação, porque isso aí é a representatividade do que é América. Perfeito. É aquela ordem, aquele amor no peito quando o pai lá e canta o hino. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que essa institucionalidade é única. E aí, por último, quando eu falei oportunidade, você tem várias formas. Eu tenho oportunidade de ser um empresário, tenho oportunidade de ser isso, tenho oportunidade de projetar aquilo que eu já fiz no meu país. Mas quando eu vi o Bruno chegar aqui com 11 anos, ir naquela biblioteca e ter o privilégio de sonhar e ter a oportunidade de ser um candidato representante do Estado e ser tratado de igual para igual e ter liberdade para ir para Tallahassee, ser reconhecido e fazer parte de um monte de boards e fazer parte do board das instituições de ensino e ele assumir com 29 anos a reitoria da universidade, etc. Você fala, uau, isso aqui mais do que uma daquela oportunidade. De fato, a chance que o país te dá. Eu não consigo enxergar um americano que, com 20 anos, ele se torne um deputado no Brasil e tal. Não estou querendo criticar o Brasil, estou te falando o mecanismo do país. É diferente. E aqui eles permitem. Independentemente do sotaque, não é o caso do Bruno, mas de outras pessoas. A partir do momento que o Arnold Schwarzenegger foi governador, você já tem, claro, que um alemão falando com muita dificuldade, conseguiu ser governador. Professor Anthony, há alguns anos atrás, o senhor disse para o meu filho, na minha presença, de que ele poderia ter tudo que ele quisesse se ele seguisse as regras do jogo. Perfeito. Dançasse a música que estiver tocando. Sim, senhor. Eu aprendi naquele momento, e ele também aprendeu, que isso é a essência da América. Perfeito. Se nós entrarmos, aqui não é um país perfeito, não tem tudo perfeito, mas tem tudo organizado. Perfeito. Vindo para cá, para seguir essa regra, a chance de conquista é muito grande. O senhor confirma isso? Eu te digo que 100% de possibilidade de você virar positivamente o jogo, se você entender como funciona a regra do jogo. Simples. Então, uma pessoa que eu amo de paixão, tenho um relacionamento tremendo com ela veio para cá, se instalou, eu detesto a forma de como aqui se computa o crédito e a importância que dá para o crédito. Volta para o teu país. Você não vai mudar isso aqui, nem pretenda. Porque é uma regra do jogo. E hoje a gente vê que no Brasil está acontecendo o que está acontecendo aqui há 50 anos. Então, pode me matar, mas eu não faço nada com o QuickBook. Perfeito, não se preocupe. Fica à vontade, escreva à mão, cria a tua planilha Excel, só que você está indo contra um mecanismo que simplifica a tua vida, que vai te permitir fazer o imposto de renda no final do ano de uma forma tremendamente simplificada.
Agora, você vai gastar o dobro do tempo, vai ter que explicar para o teu contador, vai te custar mais caro, etc, etc. Então, isso aqui faz parte da regra do jogo. Eu faço a reforma que eu quiser no meu prédio, no meu apartamento, na minha casa, etc, então não me importa tal. Desculpa, você vai ter problema com o teu condomínio. O HOA aqui, se for com fechado, é muito restrito. Então, conheço uma pessoa milionária que fez negócio com uma casa de milhões, fez uma reforma de milhões totalmente fora da norma do HOA. Está lutando há 2 anos. Então, se você entende como funciona a imigração e você fizer o caminho de casa certinho e não permitir que pessoas que não têm documentos ou que não fizeram aquele caminho sejam os teus mentores, porque está cheio de mentor que não resolveu a vida dele e quer explicar como resolve. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa, isso aconteceu ontem, não estou falando de um mês atrás, ontem. Pois é, sabe, se for para o Canadá, no Canadá, como visto estudante, te dá um Social Security, dá um Social Security para tua família também e tal. E aí eu peguei, eu posso te mostrar a gravação e falei, me perdoe, eu entendi errado, você tem que ir para o Canadá. Não, vai para o Canadá. Não vem para cá não, porque aqui não vão tirar o Social Security com o teu visto estudante. É assim, então não vem contra a regra do jogo, porque você que está entrando no jogo deles. Então não traga ele como uma pessoa. Eu não tenho nada contra a favela, tudo pelo contrário, eu sou apaixonado por favela. Eu acho que tem um fundamento cultural forte, tem uma causa que tem que ser trabalhada, né? As comunidades. Mas muitas vezes as pessoas saem da comunidade porque se tornam celebridades, famosas, etc. Mas ele leva a comunidade junto com ele, mas não de uma forma figurativa. Ele leva uma comunidade, o comportamento errado dele na comunidade para uma vida social com outro padrão. Então, não é o problema da comunidade. É o teu comportamento que foi levado. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Então, você traz o teu comportamento para cá, consequentemente, você vai ver que as coisas não viram. Então, você não vai ter o crédito, você não vai cuidar do teu crédito. O jeitinho brasileiro não vai funcionar aqui. Eu não quero criticar, eu não quero ser crítico, mas vou dar um exemplo. E também não quero inovar. Mas eu fui numa concessionária, eu tinha um carro bom, fui numa concessionária de veículo boa e fui fazer uma revisão. Como me marcaram o horário, eu cheguei meia hora antes, eu sento na recepção, fui tomar um café, muito chique, sofisticadíssima. E aí chegou um cara, começamos a bater papo, tal, você tem um cara, que ano que eu tenho cara? Ele chega para mim e fala assim, deixa checar teu crédito. Ele trabalhava na empresa. E eu não tinha nem consciência que quando chega teu crédito você perde ponto. Mas chega, pode checar. Mas por que você está me perguntando isso? Não, para ver se você encaixa no tipo de cliente que não estão buscando. Né? Chega meu crédito, eu tinha 750 pontos. Na época, estou falando de 18 anos atrás, 19 anos atrás. Já tinha feito, eu já tinha comprado o carro, já tinha feito o financiamento. Ele pegou e falou, ó, se você quiser sair com um carro hoje, 0, deixar o teu aí, pagar mais barata a prestação e sair com um carro 0, ou seja, 3 anos de uso, já tinha o meu, você no lugar de pagar X vai pagar Y, você sai com um carro 0, vai te custar mais barato. A prestação, mas por que é isso? É porque seu crédito aplica para um tipo de cliente diferenciado. Consequentemente, como hoje, o teu juro vai ser de 0,9 contra 3,75. E eu saí com o carro 0. Então aí eu falei, uau, que negócio maravilhoso ter com crédito. Agora, a mesma coisa acontece com o teu filho, que entendeu a mensagem. Agora estou voltando para a primeira parte da conversa dele, e eu falei, entenda o mecanismo. Então, se você for para a escola, e na escola entenderem que você é um bom estudante, que você entende o mecanismo da escola, ou que você vai para a parte de música, ou que você vai para a parte de esporte, ou você vai para as notas,
Você pode ter certeza que se teu GPA estiver aqui, você tem a possibilidade de ter 100% de bolsa. Eu já conheci pessoas com 120% de bolsa. O que significa isso? Te pago a escola e ainda te dou 20% acima para que você banque teu estudo. Espetáculo. Meritocracia, amigo. Meritocracia. Então, quando você entende o processo, quando você entende o mecanismo e você se adequa ao mecanismo, as possibilidades que você tem de virar são enormes. E o país dá só oportunidade para quem entende como funciona o processo. Professor Anthony, eu queria que o senhor falasse um pouco desse, não é um projeto, é uma realização maravilhosa do Senior Living, e o senhor montou do Ecstasy. Excellence, perdão. É um êxtase para ele. É um êxtase para quem está lá, do Excellence. Me falasse um pouco disso. E também eu ouvi uma vez o senhor me comentar que a quantidade de pessoas que vão precisar desses serviços de alto padrão nos próximos anos justificaria ter mais 10 ou 15 Excellence disponíveis para oferecer. Fala um pouco dessa realização. Você apenas se enganou na quantidade que vai precisar por 3 números, por 3 zeros. 1.500. Presta atenção. Vem comigo aqui para estar juntos aqui nessa conversa, mas você tem que prestar atenção. Vão chegar nos próximos 5 anos, nos Estados Unidos, 7 milhões de pessoas com idade acima de 70 anos para morar em assisted living. Dos 7 milhões de pessoas, 30% vão morar na Flórida. Mais de 2 milhões. 2 milhões e 100. Em promédio, cada assisted living tem capacidade para 150 pessoas. Se você pegar 2 milhões e 100 mil pessoas que vão morar na Flórida, dividido por 150, você precisa de 14 mil aproximadamente. 14 mil assisted living para atender a demanda dos próximos 5 anos em toda a Flórida. E eu tive lá, conheci, é um empreendimento espetacular. E a visão dos Estados Unidos para a terceira idade. Dignidade, honra, e você tem um acompanhamento desde o independent living, quando a pessoa é independente, que passa por assisted living, que vai para o memory care, que vai para aqui, e vai por último, que é a última etapa, quando a pessoa está partindo, que tem um hóspice que aqui tem nos Estados Unidos, que nós não temos, porque é muito triste para mim, passei por isso com minha mãe, e a pessoa é conduzida a esses hóspices para partir. Então, esses dias são dias de honra, são dias de respeito, são dias da pessoa ser valorizada, de dar para ela o que puder, o que ela quiser, porque você sabe que ela está partindo. E essa partida tem que ser com a maior honra que se possa dar para alguém. É dias de rainhas, ou de reis, como eles falam. Nós não temos essa etapa, nós cuidamos do assisted living, do independent living e do assisted living. Agora é que estamos indo para o memory care. Então, na realidade, para quem não conhece isso, é um hotel 5 estrelas, com 131 apartamentos, com restaurante 5 estrelas, com a cozinha espetacular, com todo tipo de jogo, com jogos, inclusive, digitais, para que a pessoa treine a mente, com um lugar fantástico de computadores e que eles possam se conectar, uma clínica odontológica, médica, completa, com tudo que tem direito. Então, a pessoa vive de uma forma digna e os filhos, como eu, que deixei minha mãe aí, e ela optou por ficar, porque ela teve primeiro ficou em casa, mas o que acontecia? Eu vou trabalhar com minha esposa todo dia, 9 horas da manhã até 6 horas da tarde. Você não tem como contratar uma pessoa para que fique falando com tua mãe o dia inteiro, principalmente na América. Lá não. Ela tem o dia inteiro atividade, relacionamento com todas as pessoas, e ela fala, aqui eu me sinto em casa. Então, esse é um empreendimento. Nós caminhamos em 3 áreas nos Estados Unidos, né? Primeiro, educação, através da Florida Christian University e outros projetos que nós temos educacionais, o SOAR, que é o Perfis Comportamentais, uma empresa que nós desenvolvemos, que tem essa plataforma. A gente consegue
a pessoa preenche uma página e nós conseguimos fazer todo um relatório de comunicação e relacionamentos. E temos a Network Education City, toda empresa coligada à educação, e a Florida Christian University. Isso foi uma linha de investimento que nós desenvolvemos. Mas é o nosso ministério, é uma non-for-profit organization, onde a gente foca o nosso coração. Segundo lugar, fomos para o Assisted Living. E em terceiro lugar, é o mercado imobiliário, que na realidade o Assisted Living também é um mix de atendimento e do mercado imobiliário. Então, nós trabalhamos com essas três áreas. Para terminar, professor Antônio, eu queria que o senhor desse dicas livres para essas pessoas que estão planejando vir para cá e que o senhor acha que possa ajudar nesse processo decisório. Okay. Com o coração assim totalmente aberto. Primeiro eu te diria que imigração é um estado de espírito na qual você tem que ter uma firme decisão de quebrar a ponte, não emocional, não com teus amados, não com teu país, mas com os costumes. É uma mudança de chip. Porque se você souber que a ponte está aí, ou que o navio está aí para voltar a qualquer momento, você não consegue ficar nem bem aqui, nem bem lá. Então é uma decisão estratégica onde você tem que mudar o teu número. Conheço gente que está aqui há 2 ou 3 anos e continua com o WhatsApp com o número do Brasil, por exemplo. O que você está me mostrando? Que a chave não virou. Não virou. Então, em primeiro lugar, toma uma decisão estratégica de que você vai mudar, que vem para cá e que vai dar certo. É o plano A. Com o plano B você tem um plano A e com o plano C você tem um plano A. Tem que dar certo, nós temos que ir. É uma decisão estratégica, é um estado de espírito, você tem que tomar a decisão, você tem que vir. Ponto número 1. Ponto número 2. Você pode ter um capital, você pode ser uma pessoa bem-sucedida. A partir do momento que você vem aqui, no primeiro momento, você vira... E se você não tiver um Social Security, você vai ter dificuldade, inclusive de identidade. Eu mudei para cá, eu tinha um valor considerável no banco e eu fui na Best Buy e falei, todo mundo fala que tem que abrir crédito, vou abrir um crédito, vou comprar um computador a crédito. E aí eles falaram, mas o senhor tem Social Security? Eu falei, não, estou em processo. Não, o senhor então não tem crédito, então não pode comprar. Mas como não posso comprar? Está aqui minha conta no banco, eu tenho. Aqui, a crédito, o senhor não compra. É mais importante o crédito que o saldo bancário. Então, para um brasileiro, para um argentino, para um latino-americano, isso é um choque cultural. Porque você mostra a tua conta no banco e está tudo feito. E parece que porque você tem alguns trocos, o Biden, ou o Trump, ou quem for, ia te curvar a cabeça, amém, vem aqui porque você está pondo $100 mil. Trilhões de dólares estão distribuindo como quem distribui papelzinho. Estou errado? Não, certíssimo. Então o problema aqui não é caixa. Então, se você vem com visto E2 e você pensa que porque você está pondo $100 mil, $150 mil, ou você vem com visto L1, ou whatever, não quero entrar na parte imigratória, mas você tem que entender como funciona este processo. Então, abaixa a bola, vem morar de uma forma o mais discreta possível, entenda o país, e normalmente eu digo para as pessoas assim, tenta decifrar quem te aconselha, porque algumas pessoas, quando você vem para os Estados Unidos, num primeiro momento, é como se você fosse uma criança que está sendo direcionada por alguém que conhece o sistema. Você ainda não conhece o sistema. Dependendo de quem te mostrar, essa pessoa pensa que você vai ser um eterno aprendiz. E nós somos. Mas daqui 6 meses você vai saber mais dos Estados Unidos do que muitas dessas pessoas. E aí você vai perceber que você foi mal aconselhado, que tentaram te tomar dinheiro, que tentaram te dar um golpe, que isso, que aquilo. Então, você tem que ter um discernimento quando vem. Primeiro, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Busque pessoas que sejam referenciais, que sejam sérias, que tenham endereço, que sejam palpáveis, que sejam acessíveis, né, à comunicação. Aparentemente são coisas boas que eu estou te falando, mas eu sempre digo para as pessoas que por um motivo ou outro me consultam. Hoje, talvez você não goste do que eu estou te falando. Você gostaria que eu te desse um outro panorama muito mais motivacional ou muito mais otimista. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai ver que tudo aquilo que eu te falei tem coerência. Então procure pessoas que tenham coerência naquilo que eles vão te falar.
Eduque teus filhos para se relacionarem com o americano, não apenas com a comunidade brasileira. Isso vai fazer uma diferença enorme, isso vai fazer com que o inglês dele seja muito melhor. E busque confraternizar com pessoas multiétnicas. Então você vai ver que esse país realmente vai se tornar uma grande oportunidade. O Walt Disney tem uma frase fantástica, quer dizer, quem tem capacidade de sonhar, tem capacidade de realizar. E eu creio que se você tem a capacidade de sonhar, de morar neste país, e você nos ouvir, que somos pessoas que eu não tenho nada para te vender, eu não sou advogado para vender processos, eu não sou corretor imobiliário para te vender casa, talvez você nunca venha estudar aqui, não estou te vendendo universidade, mas de uma coisa eu posso te assegurar, tudo que nós falamos aqui, quando você estiver em Orlando, vem aqui na Florida Christian University e fala, olha, eu lhe ouvi e aquilo que você falou, de fato tinha razão. Venha com o coração aberto, venha bem intencionado, venha amado este país, gratidão ao país que te acolhe, e este é um país que acolhe. Desafios tem muitos, saúde é um desafio, educação é um desafio, saúde é um programa inteiro para falar de saúde, mas tem jeito. Então se você vier, que Deus te abençoe, vem nos visitar, aqui sempre tem um café brasileiro. Eu fiz isso. Há 4 anos, quando cheguei aqui, sentei aqui para conversar e ele me deu os caminhos. Eu segui quase todos, alguns eu não consegui ainda, mas vou chegar lá. Porque ele é o meu mentor. E o mentor de muita gente aqui que eu conheço nos Estados Unidos. É um homem generoso, está sempre aberto para ouvir, para conversar com você e te dar conselhos. Então esse convite que ele fez é sério. Vem aqui na Florida Christian University e diz, quero conversar com o professor Anthony Portigliatti. Ele vai te receber e vai te dar muitas dicas. Se você gostou dessa conversa com o professor Anthony Portigliatti, clica aí no sininho, inscreva-se no canal, dá uma força para que eu consiga melhorar continuamente a qualidade do conteúdo oferecido. Beijo no coração, fiquem com Deus!